Ler. Parece uma coisa tão natural, né? Quase como respirar. É algo que a gente faz todo dia, sem nem pensar muito a respeito. Mas e se eu dissesse que por trás dessa aparente simplicidade se esconde um dos maiores superpoderes do cérebro humano? Pois é, a verdade é que esse ato, que parece tão simples, é na verdade uma das funções mais complexas que a nossa mente executa. É como se fosse uma verdadeira sinfonia neurológica acontecendo nos bastidores. Então, que tal a gente espiar juntos por trás da cortina para descobrir o que acontece no cérebro quando a gente lê? Bom, vamos mergulhar nisso. Para conseguir transformar esses símbolos numa página em universos inteiros de significado, o cérebro usa um kit de ferramentas super poderoso. Vamos dar uma olhada nas peças principais que fazem essa engrenagem incrível funcionar. A primeira ferramenta é a memória de trabalho. Pensa nela como se fosse a bancada de trabalho temporária da sua mente. É essa memória que segura o comecinho de uma frase enquanto a gente lê o final, permitindo que tudo faça sentido. Sabe? É a mesma habilidade que a gente usa para decorar um número de telefone só pelo tempo necessário para anotar. Logo em seguida, vêm as funções executivas. Elas são tipo o maestro da nossa orquestra mental. São elas que direcionam a nossa atenção, que planejam os próximos passos da leitura e, o mais importante, que filtram todas as distrações. Sem elas, seria impossível ler um capítulo inteiro com tanta notificação pipocando, né? E claro, tem o conhecimento prévio. Pensa nisso como a sua biblioteca pessoal gigantesca, cheia de tudo que você já viveu, aprendeu, sentiu. Ler não é só receber informação de jeito nenhum. É quase uma dança, onde a gente conecta as palavras do papel com todo o universo que já existe aqui dentro da nossa cabeça. Agora a gente entra na parte que é pura mágica, a arte de conseguir entender aquilo que não está escrito no papel. Como é que os nossos cérebros se transformam em verdadeiros detetives para preencher todas essas lacunas? Então, aqui está o segredo. Um texto nunca, jamais conta a história toda. É a gente que precisa construir as pontes usando as pistas que o autor deixou e todo o nosso conhecimento de mundo. Esse superpoder de conectar os pontos é o que a gente chama de inferência. Olha só este exemplo que foi inspirado no material de pesquisa. A cidade estava sitiada. O inimigo catapultou filósofos e economistas por cima dos muros. A imagem literal é bem bizarra, né? Mas o que a gente infere disso? Que a estratégia era criar confusão, caos intelectual para enfraquecer a cidade por dentro. A gente constrói um significado muito, mas muito mais rico. E este outro exemplo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A palavra pé pode significar um monte de coisas: implicação, engano, intensidade, tudo vai depender do contexto. E o mais incrível é que o nosso cérebro navega por todas essas possibilidades em milissegundos, fazendo essas inferências para achar o sentido certo. É sensacional. Mas a leitura vai muito além de só preencher as lacunas. Ela nos dá um outro superpoder: a capacidade de pensar em metáforas, de construir pontes de significado entre ideias que, à primeira vista, não têm nada a ver uma com a outra. Tem uma citação que resume essa ideia perfeitamente. A linguagem visível é a ponta do iceberg da construção invisível do significado que tem lugar enquanto falamos e pensamos. Ou seja, as palavras que a gente lê são só superfície. Por baixo tem todo um processo mental muito mais profundo rolando. Vamos pegar um exemplo clássico do nosso dia a dia, que todo mundo conhece: a expressão mamão com açúcar. O que isso quer dizer? Que alguma coisa é muito fácil. O nosso cérebro, de forma automática, mapeia as qualidades de uma coisa simples e gostosa, como uma fruta doce, para uma ideia totalmente abstrata, como a dificuldade de uma tarefa. É uma ponte de significado instantânea. E que tal essa outra, que usa uma parte do corpo para descrever um estado mental? Ficar com o pé atrás. Significa estar desconfiado, cauteloso. A gente usa a experiência física de dar um passo para trás, de recuar, para descrever um estado emocional. Essa conexão entre o corpo e a mente é uma parte central de como a gente pensa e se comunica. E para a gente fechar, é muito importante entender que essa máquina cognitiva toda não é estática, de jeito nenhum. Ela evolui, ela se transforma junto com a gente ao longo de toda a nossa vida. Uma das pesquisas que a gente analisou mostra uma coisa fascinante. Um estudo comparou a compreensão de leitura entre adultos jovens e mais velhos e percebeu que fatores como a velocidade de processamento e a memória de trabalho podem afetar a precisão. Isso só mostra que a nossa forma de ler está sempre, sempre em transformação. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. Ler não é um ato passivo.
Na verdade, cada pessoa que lê um texto se torna uma espécie de coautora. A cada leitura, uma nova história é criada dentro da mente, numa colaboração única entre o texto e o nosso universo interior. E isso nos deixa com um último pensamento. Se cada mente constrói um significado completamente único a partir das mesmas palavras, quantas histórias de verdade existem para cada livro? A resposta talvez seja infinita.